Nosso seminário é realmente encantador, além dos depoimentos. As pessoas presentes, registramos o Grande Tovar, Antônio Capistrano, Ana Maria, professora, esposa de Paulo, Carlos José, professor Francisco Francimildo, e finalmente também Clara Góes, que se encontra presente, certamente vivendo muitas emoções de ver sua tia falando tão bonito. Agora eu passo a palavra para o professor Edrize, que nos vai fazer uma consideração sobre a questão da cultura popular na gestão de Djalma e do ponto de vista filosófico, que é o campo onde ele atua bem na Universidade Federal. Um homem brilhante, engajado, que tem muito a nos dizer. Com ele a palavra. Bom dia. Eu gostaria de dizer que, se é que eu tenho algum brilho, grande parte desse brilho advém da companhia e do lustre das pessoas com quem eu tenho me ombreado e aos quais eu agradeço por essa magnífica oportunidade que tem sido participar dessa comissão do centenário de Djalma Maranhão. Esse sim, um homem de brilho que merece ser lembrado ainda por muito tempo. Um dos nossos mal reconhecidos heróis da nação, que talvez um dia tenha o seu nome devidamente respeitado, honrado, valorizado num nível nacional e quiçá até mesmo internacional, porque ele bem merece isso. E eu procurarei deixar claro o porquê disso que eu acabei de dizer agora. Quando se estuda sobre ideologia, se aprende que qualquer coisa que se analisa na vida pode ser analisada por um ponto microestrutural ou por um ponto macroestrutural. Eu procurarei falar aqui alguma coisa sobre a gestão de Djalma Maranhão em relação à cultura e à arte numa dimensão macroestrutural. E tenho certeza que ao fazer isso não estarei, usando uma expressão popular, forçando a barra, até mesmo porque as pesquisas que nós fizemos nesse centenário e que resultaram inclusive num dossiê sobre a espionagem norte-americana em Natal e no Rio Grande do Norte, antes do golpe de 64, mostram que apesar de Natal ser uma cidade pequena, de pouco mais de 200 mil habitantes na época, os americanos estavam de olho no que estava acontecendo aqui. Estavam muito preocupados com o que estava acontecendo aqui, tinham interesses muito volumosos e muito grandes em relação ao que estava acontecendo aqui. Djalma, que era uma pessoa que percebia o que estava acontecendo no plano nacional e no plano internacional, deixou isso muito claro nos seus escritos, nas suas falas. Eu procurarei resgatar um pouco disso aqui. Então me permito ler um texto que eu preparei, porque é a nossa intenção posteriormente publicarmos um memorial com todos os textos significativos que nós pudemos levantar e estamos levantando nesse centenário. Eu chamei a minha comunicação de Cultura e Arte Popular no governo de Djalma Maranhão. No início dos anos 60, houve vários movimentos de educação popular no Nordeste brasileiro, em especial aqueles voltados para a alfabetização de adultos, como, por exemplo, o Movimento de Cultura Popular do Recife, os Círculos de Cultura e as primeiras experiências com o método Paulo Freire no Recife, e depois em Angicos. Os Centros Populares de Cultura da UNE, as escolas radiofônicas vinculadas ao movimento de educação de base, coordenado pela Igreja Católica. Algumas das propostas desses movimentos eram bastante revolucionárias. O Círculo de Cultura, por exemplo, onde os participantes definiam as temáticas junto com os educadores, e que foram definidos por Paulo Freire no livro Educação como Prática da Liberdade, de 1967, como unidade de ensino que substituiriam a escola, autoritária por estrutura e por tradição. E nessas unidades, cito Paulo Freire, os participantes do diálogo não são uma minoria de aristocratas dedicada à especulação, mas homens do povo, homens para os quais as palavras têm vida, porque dizem respeito ao seu trabalho, à sua dor e à sua fome. Importando fundamentalmente que estes homens particulares e concretos se reconheçam a si próprios no transcurso da discussão como criadores de cultura.
Esses movimentos de educação popular se desenrolaram no Brasil no contexto de uma luta que já durava mais de 15 anos, pela aprovação da primeira lei de diretrizes e base da educação, finalmente sancionada em 20 de dezembro de 61 como lei número 4024. E estiveram associados a uma luta maior pelas reformas sociais e políticas. O movimento de cultura popular do Recife, por exemplo, apoiado pelo prefeito Miguel Arraes, e que contava com a participação de Abelardo da Hora, Aloysio Falcão, Ariano Suassuna, Carlos Pena Filho, Germano Coelho, Hermílio Borba Filho e Paulo Freire, por exemplo, tinha por objetivo ampliar a politização das massas através da cultura, despertando-as para a luta social. No Rio Grande do Norte, Djalma Maranhão entendeu que essa luta espelhava uma maior e anterior, merecedora de toda a atenção em virtude do poder transformador de uma mensagem quase centenária, aquela do advogado, filósofo, escritor e político José Martí, nascido em 1853 e morto em 1895, combatendo pela Guerra da Independência Cubana. Martí escreveu em um artigo publicado no jornal nova-iorquino La América, em maio de 1884, ser bom é o único modo de ser bem-aventurado. Ser culto é o único modo de ser livre. Mas, em comum, o que há na natureza humana é a necessidade de ser próspero para ser bom. E o único caminho aberto à prosperidade constante e fácil é o de conhecer, cultivar e aproveitar os elementos inesgotáveis e infatigáveis da natureza. Esse ensinamento se resume em uma frase que no mundo inteiro traduz o ensinamento essencial de José Martí: ser culto para ser livre. Para ser livre é necessário adquirir e ser capaz de produzir cultura. Martí, no entanto, ensinou também que a liberdade custa muito caro e é necessário ou resignar-se a viver sem ela ou comprá-la pelo seu preço. O que estava em jogo com a política cultural do governo popular de Djalma Maranhão e que segue em jogo atualmente com a mesma importância é nada menos do que aquilo que é implicado pela ideia de liberdade. O ensaísta, romancista, dramaturgo, poeta e filósofo espanhol Miguel de Unamuno, falecido em 1936, disse: somente aquele que sabe é livre, e mais livre ainda aquele que mais sabe. Somente a cultura da liberdade. Não proclameis a liberdade de voar, mas dai asas. Não proclameis a liberdade de pensar, mas dai pensamento. A liberdade que há que se dá ao povo é a cultura. Somente a cultura o fará dono de si mesmo, que é o que em que a democracia se apoia. Discutir a cultura e a arte popular do governo de Djalma Maranhão só pode ter a pretensão de seriedade se abordar a questão maior da liberdade. Que entendia Djalma sobre a liberdade e sua relação com a cultura? Em discurso pronunciado na tribuna da Câmara, em 12 de fevereiro de 1960, ao qual intitulou O Brasil e a Luta Anti-Imperialista, Nacionalismo nos Países Subdesenvolvidos, o deputado federal Djalma Maranhão deixou claro, já de início, seu empenho em favor de uma luta dura, tenaz e patriótica, contra a dominação e principalmente contra a exploração estrangeira, visando libertar o Brasil da tutela imperialista. Uma luta que seria ainda mais dura que aquela imaginada pelo Marechal Floriano Peixoto, quando disse que receberia a bala a esquadra inglesa se essa tentasse desembarcar no Rio de Janeiro. Djalma terminou esse discurso chamando para a sua geração a responsabilidade de libertar economicamente o Brasil. No outro discurso, de 28 de outubro de 1960, intitulado O Nacionalismo Brasileiro, Djalma esclareceu que só o nacionalismo poderia libertar o Brasil, dizendo: o governo de Juscelino Kubitschek é um governo nitidamente desenvolvimentista. É a primeira etapa da luta. A segunda fase é a nacionalista. Esta nós esperamos alcançar com o desdobramento da luta. Precisamos, porém, preparar uma base, um sólido suporte nacionalista para apoiar as decisões que visem a libertação econômica nacional. Se não criarmos estas condições, o governo que vai se instalar levará o Brasil para o supervilismo, ou seja, para a subserviência ao capital colonizador. Djalma disse ainda, nessa ocasião, que não se pode pensar em nacionalismo sem antes reformular a política agrária. As raízes do nacionalismo estão na terra, no chão em que nascemos e nos camponeses.
dependerá muito do campo a vitória do nacionalismo. Sendo o Brasil ainda um país essencialmente agrícola, se bem que em marcha de industrialização, Djalma alertou contra o avanço dos cartéis internacionais na indústria, fazendo com que São Paulo, ao invés de ser um parque industrial brasileiro, tivesse se tornado predominantemente uma sucursal de firmas norte-americanas.